Em suma, eu estou lembrando isso para dizer que há aí uma lógica simbólica e discursiva que é fundamental e é um dos componentes que vem à tona nesse retorno do reprimido, nesse pacote tenebroso todo. Eu gosto da formulação do Oswald de Andrade, quando no Manifesto Antropófago, ele diz que existe uma baixa antropofagia na vida brasileira, que come por baixo. Né? A alta antropofagia é tudo isso que nós estamos falando, essa capacidade de assimilar o outro e de se tornar outros. Né? Mas a baixa antropofagia é regida, segundo ele, Oswald dá 4 palavras: inveja, usura, calúnia e assassinato. E essas 4 palavras nós podemos dizer que definem e resumem de maneira muito precisa o bolsonarismo. Inveja enquanto ressentimento, usura, liberalismo oportunista, calúnia, fake news e assassinato, necropolítica assumida. Em que lugar e em que perspectiva você coloca, ao lado dessa extraordinária intensidade cultural deste Brasil urbano, citadino, cosmopolita, um outro Brasil que alguns preferem chamar de Brasil profundo, mas eu prefiro dizer de um Brasil intenso, enraizado, telúrico, ou seja, talvez o Brasil de Jackson do Pandeiro, o Brasil de Luiz Gonzaga, o Brasil de Patativa do Assaré, ou seja, o Brasil das potencialidades de outros saberes populares, de sensibilidades mais telúricas, solares, né, de uma poesia gestada sob a luz causticante do Nordeste, o Nordeste de onde eu vim e que trago comigo, onde quer que essa minha alma de nômade vá e caminhe. Ou seja, onde é que nesta galeria fica este outro Brasil, este Brasil quase sempre esquecido, né, pelos grandes centros? Tudo que eu citei como exemplo veio na base assim de uma história que eu fui costurando e que está muito longe de abarcar minimamente o meu postulado primeiro, que é essa riqueza, esse lugar fora das ideias que engendra criação. Isso está espalhado pelo Brasil e o Nordeste é um lugar de uma força em relação à qual a gente teria que parar para pensar nele. Você citou, então, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga são exemplos desses mediadores profundamente nordestinos e que fizeram o trânsito com o Brasil citadino, né, urbano, e a Rádio Nacional, na verdade. A Rádio Nacional foi um momento em que a música do samba, o Rio de Janeiro, acolheu, por um lado, Dorival Caymmi da Bahia, não é? E Luiz Gonzaga e Lupicínio Rodrigues, ou seja, o Brasil convergiu para um centro irradiador que fortalece aquele princípio de que estávamos falando, que tem uma ideia. Isso entra no repertório afetivo da população brasileira inteira, né? E entra de uma maneira que está ligada a esse modo como Luiz Gonzaga, por exemplo, soube fazer uma tradução da cultura popular nordestina, da música popular, vamos dizer, telúrica, para os meios de massa e para a forma mercadoria da canção, né, da rádio e do disco. Então ele usou, é curioso, porque eu sempre pensava que o trio sanfona, zabumba e triângulo já existia no Nordeste, né, e que era uma forma consagrada. E que Asa Branca foi ele com Humberto Teixeira que inventaram a Asa Branca. E é justamente o contrário.
A Asa Branca era um tema, né, uma melodia e uma letra que eles reelaboraram, não é? E traduziram para a música de massas. E o trio de sanfona, fole e de sanfona, zabumba e triângulo, ele que inventou, né, com o physique de rolo, inclusive, de cada um dos personagens, e com a perfeita adequação das faixas de frequência, dos graves agudos, né, que o triângulo dá, e a zabumba e a sanfona no meio, ou seja, de uma perícia muito grande essa tradução. Ou seja, ele é um mediador, né? Jackson do Pandeiro também faz essa passagem, soma. Isto é, ao mesmo tempo, testemunho de um mundo que está naquela região. Os cantadores e a técnica virtuosística requintadíssima do repente, né, da cantoria, com todas aquelas formas e aqueles gêneros de improviso, aquilo é uma coisa única, aquilo é difícil lugares onde se tenha elaborado com tal finura e complexidade, não é? As décimas, com os esquemas de rima e o modo como os ritmos se encaixam, tudo isso. Então, é uma coisa esplendorosa, não é? E aí eu diria, está lá, mas se tornaram do repertório afetivo do repertório afetivo brasileiro. Vou dar um pequeno depoimento pessoal. Eu nasci no ano em que Luiz Gonzaga começou a fazer sucesso no Brasil. Que fez um sucesso estrondoso no Brasil. Nos meus primeiros 3 anos de vida, sem eu saber, eu estava ouvindo Luiz Gonzaga, porque aquilo estava tocando em toda parte. Não é? Então, aquilo vai para a minha memória afetiva, vai para o meu inconsciente. Né? Mais tarde, um dia, eu fiz, fazendo com o Grupo Corpo, eu fiz um tema que é o Assum Branco, que é uma conversa com Assum Preto. Né? Dominguinhos um dia tocou isso no disco da Mariana de Moraes, ele foi convidado a tocar, ele tocou essa música e ele falou assim, eu vou te dar de presente músicas para você por letra, e ele me devolveu isso. Dominguinhos, né? Me deu esse presente, e quando eu fiz o Baião de 4 Toques, que também é uma conversa com e foi gravado na Bahia também, o zabumbeiro baiano, Ferretti, queria que eu circulasse com ele pelo Nordeste, achando que eu era um forrozeiro. Ou seja, estou contando essa piada que vocês vão de apreciar, porque eu quero com isso dizer, né, o quanto, pela via da música popular brasileira, né, as experiências regionais e a do Nordeste se tornaram parte do nosso repertório coletivo. Eu fiquei fascinada no início, quando você começou dizendo: eu vou começar pensando o que você chamou os sinais paradoxais, o trauma e o transbordamento das possibilidades de vida. Eu queria muito ouvir você um pouquinho mais sobre esse início. A mim, ele me pareceu um marco que você perseguiu na apresentação, mas se você puder só voltar a ele agora no final para eu te ouvir um pouquinho mais. Obrigada. Você tem razão em dizer, quer dizer, a ferida, né, o ponto sensível da questão toda está nessas palavras trauma e transbordamento. Né? E tudo, vamos dizer, eu acho que para a gente ir fundo nessa questão, a gente tem que ser capaz de pensar o que é isto, porque este é talvez o sinal paradoxal dos sinais paradoxais. Não? Nenhuma colônia trouxe tamanho, número, tal número, tal presença humana de escravizados. Né? Em nenhum lugar essa experiência foi tão estrutural, tão
duradoura, tão tardia e terminou não terminando, né? Porque está viva aí, né? Então, isso envolve, quer dizer, traumas. Esse país que mata mais gente, que mata esse número inconcebível de gente, né? Hoje. Então, e transbordamento. Transbordamento é uma espécie de generosa efusão que vem dessa experiência coletiva, né? E que produz isto tudo de que nós estamos falando aqui. É uma cultura de uma diversidade espantosa, de uma capacidade de lidar com múltiplas lógicas, né? E para a gente contemplá-la, é preciso aceitar que existe, que a força cultural ela transborda de certas categorias e fronteiras. Aqui tem um tema delicadíssimo, que é a ideia de que a população brasileira ela nasce de um estupro, né? Grande parte da população brasileira nasce do estupro das negras escravizadas, estupradas por seus senhores. E isso engendra uma população que é mestiça, mas que é mestiça por esta violência. E, como tal, esta violência tem a marca inseparável, inapagável dessa violência e do trauma. Acho que nós temos que olhar de frente esse trauma e olhar, ao mesmo tempo, uma outra coisa para a qual alguns têm chamado a atenção, que é o fato de que a mestiçagem no Brasil não se fez só nesta relação de senhores para escravas, mas que há um intenso hibridismo, uma intensa mistura em camadas populares brasileiras, né? São pobres, negros, índios e brancos que se misturam e que criam esta cultura que tudo que nós falamos dela só pode existir porque houve nelas uma espécie de transbordamento de trocas, ou seja, de apropriações, né? De livre apropriação. Na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, no século XIX, ali era um lugar em que tinham imigrantes portugueses pobres, negros alforriados, judeus, ciganos, e tudo isso engendrando um lugar que é, de certo modo, a fonte do nascimento do samba, né? Se a gente insistir em que tudo isso vem de um estupro, que, portanto, deve negar a ideia de uma lógica de apropriações como tendo a sua riqueza, a gente fala no trauma, mas não fala no transbordamento, né? Eu escrevi naquele texto lá, Machado e Machixe, que a sociedade brasileira é uma sociedade que ela se constitui como escravista e mestiça. Eu ponho uma ênfase nesta conjunção aditiva, escravista e mestiça, né? E isto que coloca complexidade nessa análise, né? Se a gente recusar que tem mestiçagem como um dado constitutivo, a gente aponta para o trauma do escravismo, né? Se a gente, por sua vez, esconder o escravismo, a gente dirá que há democracia racial e que a mestiçagem é a panaceia brasileira, né? Eu acho que nós estamos desafiados a ter uma compreensão desses problemas que não seja, portanto, uma espécie de
quer dizer, que barre um desses termos, né? Mestiçagem e escravismo, onde a figura do mulato é, muitas vezes, como escrevi lá no Machado Machixe, este nem rejeitado, nem excluído, que guarda o segredo inconfessável do todo. Esse é Machado de Assis. Nem rejeitado, foi presidente da Academia Brasileira, né? Nem rejeitado, nem incluído, né? Porque, ao mesmo tempo, nunca colocou em um dos seus textos a figura do mulato adulto livre, que ele mesmo era. Porque isso permanece um recalcado, é um indizível ali, né? Então, Machado de Assis, no entanto, captou tudo isto ao preço de silenciar, né, a questão deste jogo entre mestiçagem e escravidão, né? O Brasil também é a maior biodiversidade do planeta. E a maneira como nós vivemos essa biodiversidade também foi e é profundamente destrutiva. Viviam na Amazônia, quando da chegada dos colonizadores, 8 milhões de pessoas, muitas delas organizadas em aglomerações de 10 mil pessoas. Havia uma civilização florestal. E a ideia de uma sociedade florestal foi muito importante para Darcy Ribeiro, para Berta Becker e para vários pensadores do Brasil. No entanto, a nossa relação com a nossa natureza sempre foi uma relação exterior e destrutiva. Inclusive, não sei elaborar isso no plano cultural. No plano dos fatos, nós estamos vivendo isso agora na destruição pela qual nós passamos e que justamente tem início na ditadura. Quer dizer, esse processo que você relatou, referindo-se à ditadura civil-militar, também é um processo que abrange a maneira como esse regime se relacionou com a natureza, enfim, com esse imenso potencial. E isso é profundamente, isso é muito importante nos dias de hoje, em que o mundo está clamando pela importância que a natureza tem para a própria sobrevivência das sociedades humanas. Eu acho que nós temos que considerar que as perguntas em si já são uma formulação da questão. Eu não vou considerá-las como uma pergunta que eu tivesse que responder, mas que já é uma contribuição elaborada enquanto tal e que ela já diz, né? Já é uma pontuação que nós poderíamos ter agora nesse momento. A relação com a natureza tem a ver com uma relação que é a tomada do outro como objeto, né? E esse objeto é o outro que é o subalterno, é aquele que é excluído por todas essas formas de exclusão que falamos, mas também é o outro do qual me aproprio, a natureza, a floresta tomada como um campo a ser destruído, dominado, sem qualquer perspectiva de um projeto, de uma preservação daquilo que se coloniza, né? Então, eu lembraria Agostinho da Silva. Agostinho da Silva é aquele pensador português que viveu no Brasil no começo dos anos 60 e que acreditava que o sebastianismo português, que é secular e que não tinha, de certo modo, mais vigor em Portugal, ele ganhava um novo vigor na língua portuguesa transatlântica, né, no Brasil e nas Áfricas. E ele dizia que havia vamos dizer, esse recado espiritual ao mundo que vinha da língua portuguesa, que está ligado a essas coisas que temos falado aqui. E ele tem uma frase muito impressionante que ele diz: não, o futuro do Brasil é tão grande que não há abismo
onde caiba. Não é? Esta frase nós devíamos escrevê-la, né, em letras de fogo e de ouro e pensar nelas, né, o quanto elas resistem ou não, dia a dia, né, diante dos abismos em que estamos. Mas ele falava. Então ele dizia, quanto a isso ele não se preocupava, né, enquanto profeta, né, desse reino do Espírito Santo que ele via se encarnar no Brasil, ele não se preocupava quanto isso. Ele dizia, o pecado será destruir a floresta das florestas. Né? Isto será o inconcebível, isto será, né, o abismo sem volta. Né? Então, eu digo isso, Ricardo Abramovay, só para, de algum modo, devolver alguma coisa que você disse. A tua narrativa vai à busca de projetar a narrativa que a gente pode fazer sobre esse Brasil, né? Nesse edifício de conciliação, como você construiu esse argumento, né? As hipóteses de reescrevermos essa história, desculpe usar uma medida um pouco démodé, mas com uma certa justa medida, uma justa medida que implica uma aproximação de mundos, né? A aproximação que você está propondo. Mas eu queria colocar um ingrediente e eu compartilho a potência dessa intenção, mas um ingrediente que talvez a dificulte muito, tá? E queria ver a tua reflexão, porque essa experiência que instituiu o Brasil, como você colocou, a partir da população afro-brasileira, dos negros, dos mestiços, etc., tá? Ela talvez seja atravessada, e isso não se reduz à questão do bolsonarismo, perdão, tá? Atravessado por uma experiência muito radical que, objetivamente, a gente viveu no nosso marco inaugural, quanto país frente aos indígenas, mas a gente está vivendo novamente, que é a experiência do extermínio. Tá? E ela é pré-Bolsonaro, evidentemente, atravessa. E a experiência do extermínio, ela incide de forma vivencial e de forma retórica, de modo extremamente alinhado com o que institui a branquitude. É para além do discurso da democracia racial, é o campo da negação do racismo que nos institui na nossa experiência enquanto brancos, na nossa branquitude, e que faz com que essa experiência do extermínio tenha como vetores mortos e matadores negros. E os jovens negros que matam também estão totalmente impregnados por esse traço da branquitude. Tá? Então, a questão é como pensar esse edifício de conciliação, tá? Com tudo o que você trouxe, com essa potência fantástica, com esse eterno vir a ser, com essa não realização do Brasil do futuro, mas que pode a potência em fazê-lo, tá? Mas por essa coisa dos últimos 30 anos que nos atravessa de forma radical. Faria uma analogia totalmente superficial, rasteira, imprudente, mas é uma experiência do extermínio análoga, com todo o contexto possível, ao que os judeus viveram na Segunda Guerra. Como é que se constrói esse edifício de conciliação que se faria tão necessário para projetar um Brasil de futuro, tá? Aproximando esses mundos, com essa experiência? A experiência do extermínio, ela é uma experiência brasileira que aí eu traria um elemento cultural, literário e histórico, que é o Brasil do século XX, ele se abre literalmente com os sertões de Euclides da Cunha. Né? E esses são a história de um massacre, de um extermínio. Né? E justamente a transformação disso num livro espantoso, né? Que se tornou um best-seller no Brasil, o país mal letrado. Né? Euclides dormiu e acordou famoso por causa dos sertões, que era uma história, em suma, daquele extermínio, daquele massacre, lembrando que as palavras favela no Rio de Janeiro, elas vêm, acho que a Lilian até falou disso semana passada, vêm daqueles que voltaram, soldados pobres e negros que voltaram, né, mal pagos da Guerra de Canudos e foram morar
no morro, no Rio de Janeiro, e deram a esses lugares, o nome do morro da favela, que era lá de Canudos. Né? Portanto, Canudos é um anfiteatro de um massacre. E o Brasil moderno, ele nasce sob a égide desse massacre. Né? Nelson Rodrigues dizia que os sertões, que o Brasil só podia se apresentar assim, como uma golfada hedionda. Isso é uma coisa que nós não devemos perder de vista, quando nós estamos aqui falando com elegância, com finura, com sutileza, com mediações, com dialéticas sobre o Brasil, não esquecendo que o Brasil se diz, né, volta e meia, espasmodicamente, por golfadas hediondas. E o que nós estamos vivendo hoje é uma golfada hedionda de Brasil. O bolsonarismo é uma golfada hedionda. E aí, por isso é difícil, por todos esses fatores, imaginar como conciliar isso numa ideia de país. Né? Mas é isso que eu digo, se não for com resistência do que é este repertório cultural, nós vamos para aquele abismo, vamos nos apequenar a ponto de caber no abismo a que se referia o Agostinho. A minha pergunta é sobre a doença. Você falou tanto em veneno e remédio. Eu te pergunto como você enxerga esse momento, quer dizer, se você acha que isso tem potencial de ruptura, se é um transbordamento, é um trauma, e se isso de alguma forma vai nos alterar, vai alterar alguma coisa dessa configuração que temos no momento, na medida em que, no final, a pandemia atinge todo mundo. Os pobres, os ricos, os periféricos, os centrais, não importa, todo mundo está sem UTI, ninguém tem atendimento possível no curto prazo, a gente vive um momento muito difícil. Então, tem potência nisso ou é só tragédia? Quando começou, se apresentou a pandemia, eu escrevi um pequeno artigo na Folha, que se chamava O Verdadeiro Antagonista, uma coisa assim, onde eu dizia que eu acreditava que ali o Bolsonaro encontrava um inimigo real, né? Porque a relação, o bolsonarismo, os apelos que ele faz ao discurso, quer dizer, todos os chamados, quer dizer, eles são basicamente delirantes, e eles implodem o princípio da responsabilidade, que ele pode dizer uma coisa hoje, pode dizer outra amanhã, pode dizer outra depois, e todas elas podem se contradizer, e isso não importa absolutamente, nem no discurso dele, nem para o seu público, porque é como se ele entrasse numa coisa do inconsciente freudiano, que é aquele que não tem tempo e não tem negação interna, ou seja, não importa que ele tenha dito que é uma gripezinha, que depois não seja, que ele diga outra coisa, que o vírus, a Covid, o real disto envolvendo a morte, isto punha em xeque esse delírio, e que esse delírio seria agora cobrado. Isso eu escrevi há quase um ano. O irracional prevalece de tal modo que não havia ali ruptura, não é? Quer dizer, uma definição de real que a gente pode tirar, quer dizer, que está ali em Henry James, eu li isso num texto do Arthur Nestrovsky, que o real é aquilo que não dá para não ver, né? Mesmo que seja invisível. O real, num sentido forte, inconsciente, algo que se apresenta que é um incontornável, né? Então, a pandemia parecia ser algo dessa ordem, produzindo uma quebra qualquer nos efeitos bolsonaristas, né? Passado esse tempo todo, isso não se deu. Quer dizer, a certa altura, em agosto, eu via pasmo, né? Que com todo o avanço da pandemia, que em suma, a aprovação dele subiu, inclusive, né? E, portanto, a pergunta que você faz sobre que poder, quer dizer, a doença e a morte têm de ruptura, né? Isso, a tragédia que estamos vivendo, ela se esgota na tragédia ou extrai-se daí alguma coisa que é
um aprendizado, uma passagem? Essa é uma pergunta crucial, de novo, sobre atravessar esta situação tenebrosa. Eu acho que agora, talvez, esta questão está voltando com força nova, com um impacto novo, e que talvez isso produza, né, efeitos que não aconteceram quer dizer, no ritmo que a gente imaginava. A cultura brasileira, em particular, a cultura musical brasileira, ela oferece efetivamente um esteio para a gente pensar essas resistências. E aí, justamente nesse contexto, né, eu estou tentando fechar um texto no qual eu estabeleço uma contraposição entre o bolsonarismo e o tropicalismo. E eu estou pensando o tropicalismo não como um movimento estético delimitado, com começo, meio e fim, mas como uma espécie de potência cultural que lança estilhaços, né, que produz efeitos que continuam na cultura brasileira. Me parece, é uma hipótese, eu gostaria de compartilhar e te ouvir falar, que a Tropicália meio que abriu espaço para uma reflexão, para uma politização da cultura brasileira num sentido diverso, pluriverso, e que continua, enfim, gerando efeitos. Por que eu estou pensando tudo isso? Porque eu acho que o bolsonarismo, de certo modo, é uma reação a essas potências culturais brasileiras que, por exemplo, se traduziriam nas manifestações, nas potências culturais dos coletivos, dos novos movimentos sociais, não é? Movimento negro, movimento LGBT, ou seja, que o bolsonarismo é uma reação a isso, e que eu acho que, de certo modo, o tropicalismo, a Tropicália, meio que permitiu, enfim, isso que talvez a Bossa Nova não tivesse permitido. Eu li um jovem pensador de direita, no começo dessa história, que dizia que nós estávamos vendo o fim da era Caetano Veloso e o começo da era Olavo de Carvalho, que é o intelectual que daria as cartas no Brasil contemporâneo deixava de ser Caetano Veloso, que, de certo modo, era, quer dizer, uma figura que pensou o Brasil em muitos planos, quer dizer, em todo esse período em que a música popular foi e é, e continua sendo o grande meio pelo qual nós pensamos e, ao mesmo tempo, exercemos a nossa sensibilidade. Né? E que, então, haveria alguém à direita vaticinava com gosto esta passagem. De fato, o olavismo é um pensamento. O livro recente, chamado Guerra pela Eternidade, colocou em bons termos a coisa de que aquilo é mais do que um conservadorismo, é um tradicionalismo agressivo, cujo objetivo, afinal, é se contrapor à ordem mundial, global, mas também à ordem moderna. Ali trata-se de voltar a uma espécie de contra o Estado laico. O fundo, vamos dizer, núcleo forte do pensamento olavista, que está no livro lá, O Jardim das Aflições, é substituir o Estado laico por um Estado, uma ordem, melhor dizendo, guiada por iluminados dogmáticos que afirmam um monoteísmo fundamentalista e que encontram isto representado nos rincões do Brasil. Quer dizer, o tradicionalismo familiar, moral do povo brasileiro seria a grande base para a qual, na qual este, vamos dizer, o tradicionalismo encontraria o seu chão. O livro procura mostrar que Steve Bannon pensa de maneira parecida, assim como aquele Rasputin do Putin, né? E o Olavo. E a gente comparando os três, vê que o Olavo é o melhor dos três, para piorar a nossa situação. O Olavo é o pensador. Ele, na verdade, criou um discurso cujo efeito, esse negócio, ele criou um tipo de grossura retórica, que é a grossura que funciona
para a constituição deste sujeito intolerante e orgulhoso de si. Então, isto é muito olhar. Às vezes olhamos os progressistas olhando isso como se fosse nessa superfície, como se isso não tivesse todo. Quem lê o Jardim das Aflições e o quanto ele sabe de hipnose de massas, que é um assunto que ele trata extensamente disso em 1994. Né? E quem leu também a edição que ele fez do texto de Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Ele usa todos os dispositivos que Schopenhauer assinala lá. Né? Ou seja, ele é muito instrumentado para isso. Né? E esta perspectiva, ela se opõe, você tem toda a razão, ela se opõe radicalmente à visão, vamos dizer, da lente multifocal de Caetano Veloso para a vida, que é uma lente voltada para a captação de todas essas manifestações de diferenças que fazem a riqueza do Brasil. E, ao mesmo tempo, ele tem um desejo que, na maturidade, ficou mais acentuado, de equilibrar o reconhecimento dessas múltiplas forças como se combiná-las numa alquimia que nós pudéssemos fazer, né? E que se contrapusesse, nesse momento, a esse estado de coisas. Se inspira, em boa parte, em Agostinho da Silva, que morou lá na Bahia e foi influente na Universidade da Bahia, na juventude do Caetano. Né? Então, isso é interessante como contexto de pensamento que envolve todos esses mundos. Mas a gente deveria ser capaz também, do ponto de vista cultural, de entender quais são os embates que estão em jogo nesse negócio todo. É bom que o Caetano processou o Olavo, porque falou que ele era pedófilo, e parece que ganhou a causa. Esperamos que, no plano jurídico, ele dê esse golpe, além deste golpe, em suma, deste ser que só por existir, do Caetano, ele é uma contestação inspiradora do olavismo. Mas a gente precisa saber muito bem quais são os dispositivos, os modos de ser capaz de difundir e irradiar isso. Agostinho da Silva, que você citou. Agostinho da Silva, se a gente for pensar em mito fundador, talvez ele encontre lá em Portugal e traga para cá a história do Espírito Santo, né, das festas do Espírito Santo. Né, festas que eram festas heréticas, feitas primeiro no continente, que depois são proibidas, vão para os Açores, dos Açores vêm para o Brasil, estão hoje muito fortemente em Santa Catarina, mas não só. São festas onde o ritual é muito interessante, né? O ritual em que primeiro se nomeia um menino rei, depois se abre as portas da cadeia local. E, por fim, se serve um grande banquete com comida farta e gratuita. Ou seja, não há autoridade, a autoridade é de um menino. Há sempre o perdão, pois abre-se as portas da cadeia. E o Milton Friedman deve virar no túmulo quando ouve isso. O almoço é de graça na nossa cultura. E talvez esse momento do Espírito Santo, ele nunca tenha tido uma iluminação tão forte como a década de 50 do século passado. Da década de 50 do século passado, todas as nossas grandes manifestações artísticas que demarcaram a segunda metade do século XX. Grande Sertão é de 57, a Bossa Nova, o campeonato de futebol mundial, tudo isso surge ali. Eu acho que esse é o momento da iluminação do Espírito Santo. Eu prefiro acreditar nesse momento de que o mito frágil da democracia racial, tão criticado, seja esse o nosso mito fundador. Prefiro acreditar que seja isso. Sempre penso assim, lembro de uma canção do Paulinho da Viola e do Hermínio Belo de Carvalho sobre Mangueira, que eles falam assim, visto assim do alto, mas parece um céu no chão.
O Brasil, talvez, visto do alto, mas parece mesmo esse céu no chão. E eles concluem dizendo, não sei se toda a beleza que lhes falo sai tão somente do meu coração. Toda vez que eu penso isso, eu fico em dúvida, mas ouvindo você, pelo menos eu sei que toda essa beleza não sai somente do meu coração, sai do teu e de muita gente também. Sim, é muito bonito isso que você disse sobre Agostinho, o Espírito Santo e o Menino Rei, né? Eu só vou acrescentar uma coisa na minha experiência sobre a canção que você falou, a de Paulinho com Hermínio Belo de Carvalho, né? E vou contar uma experiência que eu tive, que foi no Museu da Língua Portuguesa, quando fizemos a Praça da Língua, eu e o Arthur Nostrovski, havia um poema do Drummond chamado Favelário Nacional. Era um poema sobre favelas e sobre o quanto as favelas no Brasil, que são ao mesmo tempo as da escola de samba, qual é a favela campeã de riqueza. Era um poema duro, terrível, irônico, mas sobre o fato de que as favelas são campeãs do carnaval e campeãs de pobreza, e isso era esse o impasse ali que aparecia no poema do Drummond. Quem leu o poema foi o Hermínio Belo de Carvalho. E aí nós pedimos que Elza Soares fizesse um improviso vocal sobre a leitura do poema de Drummond por Hermínio Belo de Carvalho. E sabe, então, que Elza Soares fez isto? Ela pegou e fez um improviso em que ela cantava palavras do Sei Lá Mangueira, do Hermínio, para responder à pergunta do Drummond. Então, ela cantava sei lá, né? E fazia vista aqui do alto, isso ela falava, vista aqui do alto, ela falava sei lá, como se a pergunta do Drummond não pudesse ser respondida, mas ela termina cantando e dizendo, só sei que a favela é. Então, olha, isso é uma prova de tudo que eu poderia tentar falar aqui todo esse tempo, não é? Quer dizer, uma cantora que veio da favela no Rio de Janeiro, ela vai, interpreta o poema do Drummond com uma resposta musical que trabalha ao mesmo tempo com a poesia daquele poeta que está falando. Ou seja, são esses momentos de epifania do Espírito Santo, não é? No Brasil, nesse lugar. Nessa composição, voltando para a ideia do país, né? Nessa composição, eu queria saber se você não acha que entra muito o olhar do outro, o colonizador. Né? Tem uma pesquisadora chamada Mary Louise Pratt, uma canadense, que escreve um livro chamado Imperial Eye, e ela fala das zonas de contato, né? São as zonas de contato entre culturas, e que, no final das contas, embora seja tão disparatado, nenhuma das duas fica igual. Né? E a sensação também que eu tenho é que existe esse olhar do outro, ela estuda, na verdade, relatos de viagem para fazer essa tese dela, né? Que é um gênero literário. E a sensação que eu tenho é que a história tem muito o olhar do outro que nos transforma no país da sensualidade, inclusive da floresta tropical, como diz o Abramovay, né, a própria tropicalidade, e da promiscuidade entre colônia e império, né, nossa independência, viramos outro país, entre profano e sagrado, o país do carnaval, entre certo e errado, que é o país do jeitinho, que a gente se orgulha, quer dizer, tem alguns que se orgulham, né, do tal jeitinho, do legal e do ilegal, das raças, do dono de escravo comendo as escravas, etc. Eu queria saber se tu não acha que esse olhar do outro, nessa equação de quem somos, teve um papel aí. Então, de fato, o olhar do outro, aqui no Brasil, existe, quer dizer, por um lado, o tema está no fulcro da ambivalência da chamada cordialidade brasileira, tal como definida por Sérgio Buarque, né? Que é um conceito equívoco, como sabemos. Equívoco quer dizer, ele não é unívoco. Né? Cordial não é o que o brasileiro é bonzinho, é que ele tem relações de proximidade, simbióticas, que são de tipo familiar, íntimas, e que se antepõem à vida pública. Ou seja, a vida pública é tratada segundo, vamos dizer,
as formas da vida privada, não é? O que produz uma extraordinária permeabilidade, uma porosidade que atravessa fronteiras e é responsável por essa riqueza cultural que nós falamos. Ao mesmo tempo, por uma promiscuidade, por exemplo, do público e do privado, que é o que produz essa truculência, essa violência, o privilégio, e, portanto, que envolve esse jogo entre o veneno-remédio, né, nessa formação brasileira. Futebol e música produzem uma conciliação cultural? E você acha que esta leva à conciliação política? A conciliação política significa populismo, ou seja, falar em nome de todo o povo, e não de uma maioria eventual obtida em uma eleição? A conciliação cultural produz coesão social? No Brasil, ela implica em conservadorismo, por causa da defesa de costumes sociais, religiosos? Será que a polarização é o destino dos brasileiros, assim como dos norte-americanos, embora não tenha uma democracia tão firme como nos Estados Unidos? Abrindo o Verdade Tropical do Caetano, como ele consegue fazer com a gente frequentemente, né, o segundo parágrafo ele diz assim: aprendemos desde a infância que o Brasil foi descoberto pelo navegador português Pedro Álvares Cabral a 22 de abril de 1500. Todos os outros países da América consideram-se suficientemente descobertos em conjunto por Cristóvão Colombo em 1492. O Brasil, no entanto, teve de ser descoberto depois, separadamente. Eu tenho esse carinho particular e esse orgulho do Brasil e da brasilidade, mas eu me pergunto por que a gente insiste em se diferenciar, sendo que nós temos tanto mais em comum com a América Latina do que a gente às vezes sugere. Ou seja, será que essa é uma ideia de nação ou será que essa é consequência de um modo de colonização ibérica que produziu uma civilização diferente? Voltando àquela questão de resistência e do ponto de vista de como podemos fazer ações para reduzir esse ímpeto de desagregação, de ódio, e olhando alguns exemplos, como personagens como o Maltner, como o Teatro Oficina, como que você vê que a gente pode colocar educação e cultura nesse processo de uma segunda abolição? São 3 perguntas complexíssimas, né? A essa altura, a gente teria que lembrar como Tom Jobim, que falava assim, dado o adiantado da hora, e ele falava isso já de manhã na plataforma do primeiro show, ele já dizia, dado o adiantado da hora, né? Então, de fato, eu acho que são questões que a ideia é que se a relação entre conciliação cultural, quer dizer, e conservadorismo, ou seja, de que cultura produza um campo comum que possa se compartilhar, um campo comum nas diferenças, né? Essa é uma questão aguda hoje, porque há quem recuse essa ideia de cultura substituída pelo confronto. O confronto tem a primazia sobre o estabelecimento de um campo comum onde os conflitos possam ser trabalhados, né? Esse é o nó da questão. E digamos que nós estamos quase que falando disso o tempo todo. Então, eu acho importante que você tenha trazido essa questão, é como se você nos devolvesse o nó da pergunta, né? E nós estamos aqui fazendo todo o tempo um movimento em torno deste nó, né? Porque afirmar a cultura passou a ser confundido com afirmar conciliação e, portanto, afirmar conservadorismo, né? Estamos num esforço para que não seja assim, ou seja, que sem conciliação e sem qualquer conservadorismo sejamos capazes de lidar com o repertório da cultura, né? Então, de certo modo, aí o Juliano traz uma outra pergunta sobre diferenciar-se da América Latina, né, e da América Hispânica, né? Esse é um outro tema que aí temos que quase que começar uma outra conversa, né, para
estabelecer esse tratado de Tordesilhas aí, afinal, né, como essa linha que já dividiu a América ao meio antes, né, dela ser povoada, colonizada, na verdade, porque ela já era imensamente povoada, mas como um campo de disputa, né, entre dois impérios e que separaram. E como é que é esse Tratado de Tordesilhas que, de certo modo, perdura na relação entre o Brasil e os países hispânicos, né? E, finalmente, Washington, o Teatro Oficina, né, Maltner, a ideia de uma segunda abolição, ou seja, acho isso está ligado a tudo que nós falamos. Essa é um gesto que vai na direção ao mesmo tempo desse trauma e desse transbordamento. Eu digo, esse gesto no Maltner, né, no Zé Celso, no Caetano também é isso. Hoje em dia ele diz que a responsabilidade é poder, em suma, sermos capazes, sermos fiéis à grandeza do que o Brasil é e pode ser, né? E que isso supõe uma coisa de abolir de novo a escravidão. Eu acho que dialeticamente, porque nós estamos falando que os identitarismos e tudo mais, eles colocam em xeque a cultura, com o que ela tem de conciliador, né, na cultura brasileira, o que ela tem de includente. Os ativismos se contrapõem a isso, e acho que o gesto do Zé Celso, a resistência, aponta nesse negócio de não desconhecer esse trauma, mas, ao mesmo tempo, transbordar, né, de maneira includente, né? Então, eu volto a dizer, eu ontem vendo o documentário do Pelé, foi muito emocionante nesse sentido, né? O quanto ali tem uma força brasileira que se manifestou querendo uma transformação do país, da sociedade, à altura do que essas forças apontavam, e isso é que não foi possível, né? E hoje vivemos um retorno dessa força e tal. Um arquiteto português que disse uma coisa muito linda sobre a arquitetura brasileira, Alexandre Alves Costa. Ele diz: a arquitetura brasileira é uma linha horizontal levantada do chão, afirmação simples e delicada de esperança no futuro, força irresistível de dissolução do passado pobre e oprimido, fundação da pátria abstrata e metafísica. Ou seja, a arquitetura brasileira fez isso desenhando acima do chão o que nós chamamos de o vão livre, o imenso vão, não é? Isto é uma ideia de país suspensa, né? Suspensa, em estado de suspensão. E foi feita uma exposição da arquitetura brasileira desde os começos do século XX até os dias de hoje. Essa exposição se chama Infinito Vão, e ela está agora no Sesc 24 de maio. A pandemia prejudicou muito, né, o acesso assim, normal à existência dessa exposição, que, no entanto, tem tão profundamente a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Ela se chama Vão Livre, e ela é Infinito Vão, aliás, e ela é inspirada na música de Gilberto Gil, Drão, né, que fala o amor, né, o amor é imenso, o vão, imenso monolito, né? Nossa arquitetura. Essa canção, que é sobre o amor e sobre a separação, sobre a perda, é também uma canção sobre a nossa, né, experiência compartilhada, sobre tudo isso.